Momento para as leituras da palavra, também para a reflexão na palavra. E a primeira leitura desta noite, deste culto do fim de semana, Jeremias capítulo 26, o versículo 8 ao 15. Jeremias 26, 8 a 15. Onde consta assim: Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo o vosso parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Até aqui a leitura. Uma observação apenas. Aqui chama a atenção o aspecto de que, quando a palavra de Deus está sendo anunciada, e o pastor que a anuncia é rejeitado, como aconteceu com Jeremias, na verdade, a palavra continua sendo válida. Jeremias aqui não foi aceito porque ele profetizou contra os pecados do povo. E o povo se revoltou contra Jeremias e quis matá-lo. E Jeremias diz: ok, vocês querem me matar, mas não esqueçam que o que eu falei é o que Deus está dizendo e mandou eu dizer. E é a palavra de Deus que vocês estão rejeitando. Por isso, emendam os caminhos de vocês, se arrependam e ouçam a voz do Senhor, para que vocês vivam, ao invés de serem devidamente punidos, como foi anunciado. Então é importante a gente lembrar que o que os pastores anunciam quando anunciam a palavra não é a voz do pastor, mas sim aquilo que Deus tem a dizer para cada um. Leitura do Novo Testamento, nós vamos para o livro de Filipenses, o capítulo 3, o versículo 17, até o primeiro versículo do capítulo 4. Filipenses 3, a partir do 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu já vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Até aqui a leitura. Leitura do Santo Evangelho, como temos em Lucas 13, do versículo 31 ao 35. Convido a nos colocarmos em pé para o Santo Evangelho, Lucas 13, a partir do 31. Consta assim: naquela mesma hora,
alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os seus do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Podemos nos sentar. Numa primeira leitura do texto do Evangelho, nós temos a impressão de que os fariseus, eles querem algo bom para Jesus. Que Jesus não vá a Jerusalém, porque lá Herodes é uma ameaça e há risco de morte para Jesus. Mas na verdade, gente, por trás disso não estão os fariseus, mas sim está o diabo. O diabo é que não quer que Jesus vá a Jerusalém e morra. Porque na verdade, se Jesus for a Jerusalém e der a sua vida na cruz, o diabo é que perde. Porque os pecados são pagos, a vontade de Deus é feita e o diabo é que perde. E o diabo sabe que precisa derrubar Jesus para que isso não aconteça. Jesus, entretanto, reafirma ali no texto que ele vai para Jerusalém. E nada o impedirá, porque lá é que vai ser concluída a obra da salvação. Agora ele expulsa demônios, ele cura enfermos e tudo será terminado lá em Jerusalém. Porque esse é o plano de Deus. E quando tudo estiver pronto, então novamente vai se ouvir e vai se dizer lá em Jerusalém: bendito o que vem em nome do Senhor. A tentação do diabo, gente, a Jesus, nós vimos no culto passado, ela começou lá no deserto, quando o diabo tentou a Jesus, e ela foi retomada por diversos momentos, diversas vezes, como por exemplo aqui. A intenção do diabo é desviar Jesus para que Jesus pare de ouvir, confiar e fazer a vontade de Deus. Se uma vez Jesus se voltar para um interesse próprio, para um desejo pessoal, para algo que eu quero, então Jesus para com isso de fazer a vontade de Deus. Ele tropeça no fazer a vontade de Deus. E o diabo vence. Só que nós vemos que isso não aconteceu. Jesus, na verdade, permaneceu firme e foi servo de Deus. Ele, em momento algum, pensou nele, em algo pessoal, no que eu quero, mas ele continuou firme como servo de Deus, até o fim. E com qual objetivo? Em nosso lugar e por nós, cumprir a lei de Deus integralmente, sem tropeçar, sem pecar, bem como sobre si tomar os nossos pecados e pagá-los com sua vida sobre a cruz e assim nos salvar. Por isso, gente, a nossa salvação, ela depende disso aqui. Ela está atrelada à comunhão com Jesus. Porque é somente na comunhão com Jesus que nós podemos ter em nós aquilo que nós não podemos fazer e não conseguimos produzir. Ou seja, a lei cumprida de forma integral e estar sem pecados. E na comunhão com Jesus nós temos exatamente isso. O sangue que nos purifica de todo o pecado e a sua presença em nós, a comunhão com Cristo,
mediante a qual nós passamos a ter comunhão com o fato da lei estar completamente cumprida, perfeitamente cumprida. Cristo cumpriu esse quesito integralmente. E quando nós estamos em Cristo, temos este quesito também em nós. Por isso, gente, a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Cristo, ela consta do seguinte, Filipenses, que a gente ouviu há pouco. O apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observem o que o apóstolo está fazendo. Observem aquilo que aqueles que estão em comunhão com Cristo fazem. E aí Paulo diz assim: irmãos, imitem isso. Cuidem da comunhão com Cristo. Zelem pela comunhão com Cristo. Imitem o que Ele está fazendo, o que aqueles que estão em comunhão com Cristo fazem. Por quê? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terenas. Não só fora da igreja. Olha o que ele diz aqui, ó. Dentro da igreja. Há pessoas que ele identifica como inimigos da cruz de Cristo. Quem será que são essas pessoas? São aqueles que acabam permitindo acontecer de forma contínua em sua vida aquilo que o diabo estava tentando Jesus fazer uma vez. Dar mais importância ao ventre, ao que eu quero, a um desejo pessoal, aos desejos do coração, ao que o eu quer. E, consequentemente, ele diz, se preocupam só com aquilo que está no mundo, com aquilo que eles desejam e querem. E o resultado, ele diz, é um só. É a perdição. Por isso, gente, esse hoje é o recado do texto bíblico para a gente, do qual a gente precisa cuidar. Alguns dias atrás, nós tivemos uma reunião de pastores aqui no distrito. Comentando com os pastores, nós percebemos praticamente de forma unânime que nós estamos vendo um fenômeno que está crescendo em larga escala e invadindo a igreja cristã de nossa época. O que seria esse fenômeno? A igreja está virando como que um lugar de prestação de serviço. Como se fosse um lugar de prestação de serviço. Como se devesse servir as pessoas naquilo que elas querem. Tanto é que, se as coisas não forem como eu quero, eu vou para outra congregação. Eu vou para outra igreja. Eu mudo. Eu não preciso ficar aqui. Se as coisas não forem como o eu quero. Nós estamos sendo bombardeados em nossa cultura atual pelo pensamento que importa aquilo que você quer. Tu pode ser o que você quiser. Tu pode fazer o que você quiser. Importa é o que você realmente quer. E como se Deus e a igreja então estivessem aqui para nos servir naquilo que nós queremos. Exatamente o oposto do que o nosso texto aqui nos lembra de forma tão clara. Quando nós enfatizamos o eu quero e queremos viver de forma contínua isso, é isso que nos leva à perdição. É muito claro o texto bíblico. E dessa forma nós acabamos, sem perceber, sendo lentamente movidos a esquecer que nós é que somos servos de Deus, e não Deus, o nosso servo. Nós é que devemos lembrar que nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós precisamos da ação de Jesus para nos socorrer, e não para nos servir nos nossos propósitos, que, aliás, levam para a perdição. Jesus não veio para nos levar para a perdição, para servir naquilo que nós queremos.
mas para nos dar o que nós precisamos. Cuidar de nós em nossas falhas, em nossos pecados, em nossas necessidades, que são reais. Nós temos que lembrar que precisamos dar valor ao que Jesus fez e faz e diz. Nós é que somos dependentes de Jesus, daquilo que Ele veio trazer e dar para a nossa salvação. Um exemplo prático, talvez. Eu não sei o quanto vocês viram esses dias nos jornais, o movimento Legendários, que estava aqui em Erechim, e houve um alvoroço aí na cidade com os legendários, até sendo noticiado. Claro, gente, que aquele grupo cristão chamado Legendários, eles têm muitos pontos positivos que podem ser destacados. Mas eu chamo a atenção de uma coisa. A ênfase deles é fazer da pessoa um super-herói, uma pessoa inquebrantável, um super-herói dentro da família. Alguém que decidiu por um estilo de vida e que vai continuar naquele estilo de vida que vai tornar ele alguém melhor. Ou seja, eu não preciso de Jesus para cuidar de mim. Eu, na verdade, vou me tornar alguém bom, merecedor, para que Jesus me sirva naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero. E aí o eu, de novo, está como ponto alto e o ponto forte. Enquanto que, na verdade, nós deveríamos baixar a cabeça, perceber que nós não somos super-heróis. Nós não somos isso aí. Nós somos, na verdade, uns pecadores, uns falhos. Quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente pensa no que eu quero e faz aquele que está do lado da gente sofrer, inclusive dentro de casa. Nós deveríamos, na verdade, reconhecer que nós somos pecadores e falhos e precisamos do que Jesus veio realmente nos dar. Precisamos deixar Jesus cuidar de nós, ao invés de querer dizer para Ele o que Ele deve fazer. E a partir disso perceber, então, que não tem nenhuma coisa melhor do que a gente servir Jesus. Em que sentido? Poxa, se Ele está cuidando de mim, então eu posso servi-lo de todo o coração, sabendo que, enquanto eu estou debaixo do cuidado dele, ele sendo o Senhor e eu o servindo, eu vou ter aquilo que de fato eu preciso. O perdão dos pecados, o amparo nas minhas fraquezas. E então sim eu estou debaixo da graça e da salvação. E essas tentações, elas sempre vão existir e de uma maneira muito forte em nosso mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz para nós lá em cima, ó, cuidado, gente. Cuidado com o vosso ventre e o desejo do coração. Cuidem com aquilo que vocês vão priorizar. Eu novamente tento dar um exemplo para talvez ajudar. Eu sei que cada um de nós tem o seu pensamento pessoal. Por exemplo, cada um de nós poderia dizer o seguinte: eu gostaria que na igreja tivesse um outro horário para o culto. Cada um tem o seu, a sua preferência, ou para o estudo bíblico, ou eu queria um outro horário para a escolinha dominical, ou que a organização da igreja fosse diferente. Eu gostaria muito de dormir no domingo de manhã. Pô, ter que levantar domingo de manhã para ir no culto? Eu prefiro o culto em outro horário. A tentação é exatamente essa, gente. Como é que eu não tenho aquilo que eu gostaria? Então eu vou para outra congregação. Às vezes até mudo de igreja. Porque ali não é como eu quero que fosse, ou gostaria que fosse. E a ideia do diabo é exatamente essa. Para que sacrificar coisas? Para que sacrificar o sono se você pode ir para outro lugar? Para outra igreja, para outra congregação? E o diabo é parceiro exatamente dessas ideias. Do que eu quero. Por quê? Porque dessa forma ele nos leva a não servir a Jesus. Mas que as coisas sejam como eu quero. Lembram o que o diabo tentou fazer para derrubar Jesus? Fazer com que Jesus pensasse isso. E nós caímos nisso. E se alguém se dispor a viver continuamente nisso, o apóstolo é claro, dizendo está perdido.
Por quê? Porque o eu quero faz com que a gente deixe de servir Jesus e queira que Ele nos sirva. A gente queira com que as coisas sejam do nosso jeito. Se não for do meu jeito, então eu procuro outro lugar. Eu me afasto da comunhão com Jesus, eu deixo de estar na comunhão com Jesus e, consequentemente, o apóstolo diz, leva à perdição. Por isso, gente, Deus, com todo carinho, Ele exorta a cada um de nós, conforme está ali no texto. Sejam servos de Jesus, imitadores do apóstolo Paulo e daqueles que estão em comunhão com Jesus. O que essas pessoas faziam para que a gente os imite? Os apóstolos, como Paulo e aqueles que seguiam Jesus, eles não poupavam tempo, não poupavam sono. Ah, porque eu estou com sono, eu não vou. Eles não poupavam recursos. Colossenses 3 chega a dizer que eles suportavam uns aos outros às vezes. Porque sempre tem algumas pessoas que nós chamamos de chato, que para nosso ver são chatos, porque não fecham com o nosso jeito. E daí, Paulo diz, suportem uns aos outros se for preciso. Deixem o sono para lá, o domingo de manhã que vocês querem dormir, ou seja o que for. Perdoem quem for preciso. Por quê? Porque é nessa comunhão com Cristo que nós temos a salvação. Se nós nos voltarmos para o que eu quero, a gente se perde. Mas enquanto na comunhão com Cristo, nós vamos estar sempre debaixo da sua graça e da salvação. O problema do diabo é ver pessoas vivendo aquilo que elas receberam no batismo. O diabo detesta ver pessoas priorizando a comunhão com Jesus. Por isso que ele sempre de novo tenta e ele vai continuar sempre de novo nos tentando. Por isso, gente, nós precisamos avaliar, reavaliar e sempre de novo nos reavaliar. Não permitam que desejos do coração, desejos pessoais, ou seja o que for, tome prioridade. Mas mantenham a comunhão com Jesus, sempre de novo. Mantenham e coloquem a comunhão com Jesus e a sua palavra, a vontade de Deus, acima. Primeiro o Senhor e a comunhão com o Senhor. Porque isso nos dá os céus abertos. E eu quero que vocês vejam isso no texto, conforme o próprio apóstolo diz. Ele diz, para essas pessoas que colocam a comunhão com Cristo como sua prioridade, o apóstolo diz o seguinte, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Meus irmãos, Quaresma é isso. É tempo de autoavaliar, reconhecer as falhas, tempo de arrependimento, perceber o valor da comunhão com Cristo Jesus e do servir ao Senhor, ali no lugar onde nós estamos. Então, Quaresma é o tempo de nós repensarmos e reajustarmos a nossa agenda. Façam sacrifícios, aqueles que forem necessários, para priorizar o culto, o estudo bíblico, a escola dominical, a Santa Ceia, enfim, que a comunhão com Cristo e o servir ao Senhor voltem a ser, sejam postos e continuem a ser a nossa prioridade. Porque, sem dúvida nenhuma, o apóstolo deixa muito bem claro qual é a recompensa que temos nesta comunhão com Cristo. A ressurreição e a vida eterna, como ele muito bem esclarece. Que Deus abençoe a cada um, que possamos sinceramente usar este tempo para repensar, avaliar, arrepender e perceber como é preciosa esta comunhão com Cristo Jesus que o Senhor nos oferece regularmente na sua palavra, na Santa Ceia, para que nós estejamos refugiados em Jesus e de fato então sim tenhamos o cuidado dele sobre nós. E com isto perdão, vida
e salvação. Que Deus abençoe e que todos possamos lembrar quanto é importante, ali onde nós estamos, servir ao Senhor. Que Deus abençoe. Amém.